Nós estamos estudando a carta aos Efésios. E na semana passada o pastor falou sobre a grande família de Deus, Efésios 2, de 11 a 22. E hoje nós vamos dar continuidade, falar sobre o texto de Efésios, o capítulo 3, de 11 a 13. O texto diz o seguinte: Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que, durante tempos passados, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua graça derramada sobre as nossas vidas, porque nós que somos gentios recebemos o evangelho da tua graça, ó Pai. E agora nós te pedimos que o Senhor me use como um instrumento da tua palavra, que eu possa transmitir aquilo que o Senhor trouxe à minha vida e que possa chegar com clareza também aos ouvidos dos nossos irmãos e que o teu Santo Espírito leve até cada coração. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, provavelmente todos aqui já ouviram pelo menos uma vez falar de Martin Luther King, um homem muito famoso, um pastor batista e também um grande ícone da luta contra a segregação racial nos Estados Unidos. Ele foi muito conhecido principalmente por aquele discurso, né? Gastar um pouco do inglês, né, Medeiros? I have a dream, é isso? Opa, tá bom. Eu tenho um sonho. Mas ele, durante a sua vida, passou por muito sofrimento e ele foi preso por 29 vezes. E uma dessas prisões se deu em uma cidade chamada Birmingham. É isso? Birmingham. É uma cidade do Alabama, isso mesmo, fica no sul dos Estados Unidos. E segundo Martin Luther King, provavelmente essa era a cidade mais antiga com segregação racial dos Estados Unidos. E ele chegou lá para fazer um protesto pacífico. Ele sempre fez questão de que todos os seus protestos fossem pacíficos. E ele organizou aquele protesto. E, como líder do protesto, ele foi preso nessa cidade. Então, os pastores, principalmente pastores daquela região, se uniram e escreveram uma carta para Martin Luther King, pedindo que ele finalizasse os protestos naquela cidade. Então, ele respondeu com a famosa carta da cadeia de Birmingham. E nessa carta, ele colocou algumas coisas que eu quero destacar. Nessa carta ele falou sobre a impossibilidade de se manter seguro em sua cidade enquanto há
injustiça em outros lugares. Ele falou, eu não posso me manter seguro em minha cidade, sendo que eu vejo injustiça em todos os outros lugares. E onde quer que exista injustiça, será sempre uma ameaça à justiça em todos os lugares. Um dia, ele escreveu, um dia o Sul reconhecerá os verdadeiros heróis, os quais serão honrados pelo sentido nobre de propósito que os permitiu encarar vaias oposições hostis, além da agonia da solidão que caracteriza a vida dos pioneiros nessa luta contra a segregação racial. E em um determinado momento ele responde àqueles pastores, espero que as circunstâncias logo possibilitem que eu encontre cada um de vocês, não como integrante ou um líder dos direitos civis, mas como um pastor e irmão cristão. E então ele termina com a sua carta com a frase, pela causa da paz e da irmandade. Irmandade que aqueles pastores tinham em Cristo Jesus. Martin Luther King estava preso não pela polícia de Birmingham. Ele estava preso pelo Evangelho de Cristo. Ele estava preso em Cristo e por uma causa, a luta contra a segregação racial, uma causa a qual Deus o comissionou. Essa realidade de Martin Luther King se assemelha à realidade também do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele também está preso. Está preso em Roma, está preso por Nero, né? E a prisão dele se dá especialmente por proclamar o evangelho aos gentios. Atos 21 e 28 é o início da prisão de Paulo e o texto diz o seguinte, israelita, ajudem-nos, este Paulo, é o homem que ensina a todos em toda parte contra nosso povo, contra a nossa lei, contra este lugar. E isso era uma mentira, porque ele não ensinava contrário ao à lei de Moisés. Mas eles completaram e trouxeram um verdadeiro sentido. Além disso, ele faz entrar gregos no templo e profanou este lugar. Então ele falou, olha, os gentios, os gregos, ou aqueles que não eram judeus, estão entrando no templo, e isso é uma profanação do templo. Eles se recusavam a ter os gentios ali. Então, Paulo, na sua defesa, ele começa a conversar com as pessoas, e ele começa a conversar em hebraico, para que eles soubessem que Paulo conhecia a língua deles, que Paulo respeitava as leis de Moisés, e conhecia todas as leis e não as distorcia. Mas Paulo vai falando, e ele conta o seu testemunho de como ele foi chamado por Deus, e em determinado momento Paulo fala, e eu fui chamado por Jesus Cristo, que apareceu em uma revelação para mim, para levar o evangelho até os gentios. E aí, Atos 22 diz, ouviram até esta palavra. Até essa hora eles estavam vindo. Aí eles começaram a gritar, dizendo, tira esse homem da terra, porque não convém que ele viva. Os judeus não gostavam, não queriam os gentios dentro do templo, não queriam os gentios desfrutando da mesma fé que eles desfrutavam. Mas por que todo esse ódio e toda essa repulsão? Se nós olharmos para a história, Deus escolheu um povo para si, o povo de Israel. Ele queria para si um povo santo, um povo de um só Deus, de um só Senhor. E ele ordenou que fosse feito um sinal para marcar que todo o povo era e pertencia a este único Deus. Este sinal foi a circuncisão aos homens de até 8 dias. Então, este era um sinal de pertencimento ao único e verdadeiro Deus. Então, quando algum judeu ou israelita chamava alguém de incircunciso, era um sinal de desprezo. Né? Quando a gente vê Davi falando lá com o povo, olha, quem é este incircunciso, falando a respeito de Golias, quem é este incircunciso que vem afrontar os exércitos do Deus vivo? Né? Era um termo pejorativo, chamar de incircunciso. Por quê? Porque não era judeu. E Deus também ordenou que o povo judeu não se casasse com pessoas de outros povos. Pode ser que pareça que Deus está
causando essa segregação aí, né, essa separação entre judeus e gentios, mas não. Deus fez isso porque os outros povos eram idólatras. O pastor bem falou na semana passada que eles adoravam vários deuses, poucas religiões adoravam apenas um Deus. E o que aconteceria se casassem com outros povos? Chegaria o marido da mulher filisteu e a mulher judia, ele ia trazer o Deus dele para sua casa e aí ia virar um sincretismo religioso, ia virar uma miscelânea. E Deus não queria. Não é que Deus queria uma segregação. Deus não queria que o povo tivesse outro Deus além dele. Mas quando nós vemos toda a história da palavra de Deus, nós vemos que Deus jamais aprovou essa segregação, esse exclusivismo judeu. Deus queria que o povo judeu fosse uma bênção, né? Quando chamou Abraão, o que Deus falou para Abraão? Olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra, não só as famílias judias. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Quando nós olhamos para os Salmos, né, o Salmo 100 que a gente gosta de cantar, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, não só os judeus. Louvai ao Senhor todos os povos, todos os gentios, louvem ao Senhor. Mas o povo judeu se tornou um povo exclusivista e não queria que outros povos se juntassem a eles em adoração ao Senhor. Esse era o motivo de tanto ódio dos judeus, tanta separação, de não querer que os gentios fizessem parte da sua fé. E esse motivo acabou se tornando um motivo para toda a nação. Mas Paulo, quando recebeu a revelação de Deus, de que os gentios também seriam parte do corpo de Deus, ele foi e começou o seu ministério evangelizando os gentios. Começou a missão que Deus tinha dado a ele. E Paulo chegou a ser preso por causa dos gentios. Então, Paulo, na verdade, não era um prisioneiro de Roma. E é isso que ele fala no primeiro versículo. Por esta razão, eu, Paulo, não sou prisioneiro de Roma, sou prisioneiro de Cristo. Não de Nero, mas de Cristo. Por amor de vocês. Então, Paulo era prisioneiro de Cristo por amor a uma causa. Levar o evangelho dos gentios até mesmo ao ponto de ser presos aos gentios, por amor aos gentios. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, sobre ser presos pelo poder do evangelho. Presos ao poder do evangelho. Esse é o tema dessa noite. E nós podemos ver e trabalhar nesse texto em duas partes, do versículo 1 até o versículo 6. Nós vemos um evangelho poderoso que nos aprisiona a Cristo e um evangelho transformador, um evangelho que transforma. Paulo era um fariseu. Um fariseu era extremamente zeloso com as suas tradições. Eles tinham a lei do Senhor, mas tinham também outras leis que eles estudavam e seguiam rigorosamente. Então ele era extremamente zeloso com todas as tradições. A Bíblia fala que ele superava a maioria dos homens da sua idade. Era zeloso a ponto de se tornar perseguidor da igreja. Ele tinha tanto zelo pela sua religião que ele não queria ver outra religião surgindo ali no judaísmo. Então ele se tornou perseguidor da igreja. A palavra de Deus fala que quanto à justiça ele era irrepreensível. A lei para o fariseu era extremamente rígida, ele fala que era irrepreensível na lei. E segundo essa lei, um gentil, por exemplo, não podia entrar no templo, isso era profanação. E se a gente for ver a ideia do farisaísmo e entender o que seria Paulo nesse cenário religioso, funcionava mais ou menos assim. Paulo era judeu. O judaísmo, para eles, era a elite religiosa do mundo. Afinal, nós concordamos com isso, eles adoravam um único e verdadeiro Deus. Mas dentro do judaísmo havia algumas seitas. E dentro dessas seitas se destacavam
prioritariamente duas, os saduceus e os fariseus. Ou seja, ele era a elite dentro da elite, né? Elite por ser fariseu dentro do judaísmo, que era a elite da religiosa do mundo. Além disso, ele foi instruído aos pés de um rabino chamado Gamaliel. Então, ele iria se tornar um rabino. Um rabino era o maior status que tinha dentro do farisaísmo, dentro do judaísmo. Ou seja, ele era elite dentro da elite da elite. Sendo da tropa de elite, ele seria o Capitão Nascimento, mais ou menos assim. E, além disso, ele tinha um privilégio com relação aos outros, porque ele era um cidadão romano, um cidadão que muitas pessoas pagavam para ter esse direito de se tornar um romano. Ou seja, Paulo era a elite da elite. Jamais ele concordaria que um judeu, que um gentil pudesse entrar no templo em momento algum. Mas o evangelho é poderoso. O evangelho transforma. E agora Paulo, que jamais deixaria um gentil entrar no templo, está preso por amor aos gentios. O evangelho produz uma mudança radical na vida de Paulo. De perseguidor, primeiro se tornou um seguidor e agora perseguido, um seguidor perseguido. O orgulho elitista de Paulo foi deixado de lado para ser servo daqueles a quem ele mesmo desprezava. Esse é o poder do Evangelho de Cristo que transforma as nossas vidas, transforma a maneira como nós olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor. Queridos, quando nós recebemos o poder do Evangelho em nossas vidas, quando o poder do Evangelho atua em nossas vidas, não há mais como a gente ter ódio, alimentar o ódio pelas pessoas. Não há mais como a gente ficar dentro da igreja sem conversar com o irmão que está do nosso lado. Não há como a gente dizer que foi transformado se nós não amamos o perdido, aquele que está distante de Deus. O Evangelho transforma a nossa vida dando amor ao perdido, dando amor ao nosso próximo, dando amor até mesmo pelos nossos inimigos. O Evangelho não faz a gente simplesmente amar quem nós já amávamos, amar aquele que concorda conosco, mas nos faz amar aquele que muitas vezes era quem nós desprezávamos, que nós odiávamos. O Evangelho transforma a nossa vida, transforma a maneira como nós olhamos para o nosso próximo. Essa transformação é a que aconteceu com Paulo. E essa transformação aconteceu por causa de algo que está descrito no versículo 3 e 4. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer um mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Paulo recebeu a revelação do mistério. E mistério é a ideia de mistério, não é aquela coisa esotérica, não. É algo que não tinha sido revelado e que agora foi revelado por Deus. Que os gentios seriam um mesmo corpo, seriam cordeiros, seriam participantes da mesma promessa que os judeus. O que Paulo está falando é que agora a salvação, seja judeu, seja gentil, se dá da mesma maneira, pelo sacrifício de Cristo. Pelo sacrifício de Cristo. Lembram de Efésios 2? Pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a salvação não é simplesmente por você ser parte de um povo, mas é por confiar e crer no sacrifício de Cristo, que transforma a nossa vida. Essa foi uma revelação terrível para os judeus. Porque os judeus não queriam isso. Isso abalou não só a vida de Paulo, não transformou só a vida de Paulo, mas abalou toda a estrutura rígida do judaísmo, né? Tanto que esse foi um dos maiores problemas que a igreja teve no período apostólico. Aceitar os gentios como iguais. A carta aos Romanos fala do problema entre gentios e judaizantes, a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Gálatas, chama os Gálatas de insensatos por crer nos judaizantes. Então, isso foi algo extremamente, profundamente tratado pela igreja. Tratado a questão dos
gentios serem iguais. Mas não é de se esperar outra coisa. Imaginem vocês, 2, 3 mil anos, com a mesma ideia arraigada na cabeça de que o gentio não era parte do povo de Deus. E, de repente, isso muda de uma hora para outra. Isso foi um negócio difícil, tanto que o versículo 5 fala, isso foi em outras gerações, isso não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi dado a conhecer a nós. Paulo teve essa transformação porque ele foi impactado pelo Evangelho de Deus, mas aqueles judeus que ainda não haviam sido impactados pelo Evangelho, que não foram impactados, entendiam isso como um confronto à lei de Moisés, entendiam como um confronto à lei do Senhor. Mas é interessante, irmãos, porque isso foi revelado lá nos tempos de Paulo. Para a gente isso já é coisa antiga, é problema resolvido, ou pelo menos deveria ser. Já é de senso comum. Mas eu quero lembrar uma história recente que aconteceu no mundo após a Segunda Guerra Mundial. União Soviética e Estados Unidos faziam parte do grupo de aliados, e eles tinham inimigos do eixo lá em comum. E eles venceram, foram vitoriosos. Mas aí está tudo bem, tudo resolvido. Não. Começou então uma guerra fria, em que de um lado se tinha a União Soviética oriental, do outro lado Estados Unidos ocidental, e eles criaram um muro ali em Berlim. Ergueram um muro de Berlim separando o Oriente do Ocidente, regimes políticos, e estabeleceu-se uma guerra fria ali, uma disputa armamentista, uma disputa espacial, e tudo isso foi acontecendo durante muito tempo. Isso eu estou falando por quê? Porque muitas vezes, irmãos, nós olhamos para o que acontece hoje, e esse inimigo comum já foi resolvido. Já foi solucionado o problema entre judeus e gentios. O problema é que muitas vezes nós começamos a erguer muros dentro das nossas próprias igrejas, muros para outras denominações, e nós falamos, não, a sua religião é diferente, a sua doutrina é diferente da minha, então não aceito. Olha que legal o exemplo que o Silvano deu aqui, de que o pai dele falou, olha, o mesmo Deus de lá é o mesmo Deus daqui. Mas nós costumamos criar muros entre denominações, e às vezes dentro da nossa própria denominação, e até mesmo dentro das nossas próprias igrejas. Muros têm sido erguidos em nome de partidos políticos. Eu defendo este, você defende este, e nós não podemos nos relacionar, porque isso provocou uma grande crise. Não há mais relacionamentos. Esses muros têm sido levantados de forma indevida dentro das nossas igrejas. Parece que nós estamos selecionando a nossa igreja como uma elite cristã, para ser a elite da elite, e muitas vezes, irmãos, nós fazemos isso sem perceber. E pior, quando nós criamos muros para a própria sociedade que está ao nosso redor, que precisa conhecer o Evangelho, muitas vezes nós colocamos um muro na frente e a gente sabe que o portão ali está fechado por causa da pandemia, mas às vezes a gente fecha os portões mesmo porque nós não queremos a entrada de novas pessoas dentro da nossa bolha, dentro da nossa elite. O Evangelho transforma a maneira que nós olhamos as pessoas, e se ele não transformou ainda, ele tem que produzir essa transformação. Eu sei que isso é com o tempo, mas ele tem que produzir transformação nas nossas vidas. Ele tem que mudar. Se nós não amarmos o nosso próximo, se nós não amarmos quem está dentro da nossa própria igreja, como nós poderemos amar aquele que nós não vemos? Não é isso que a palavra de Deus fala? Se você não ama o seu irmão a quem vê, como você irá amar o seu Deus que você não vê? Mas é maravilhoso quando nós vemos que esse mistério que foi revelado a Paulo, ele é revelado a nós, foi revelado a Paulo pela revelação do próprio Cristo. O próprio Cristo veio revelar o mistério do qual ele mesmo era o conteúdo, né? Porque ele fala, pois segundo uma revelação que me foi dada a conhecer, o mistério foi dado a conhecer por Cristo, conforme escrevi resumidamente, ao lerem escrevi, poderão
entender a minha compreensão do mistério de quem? De Cristo, ou seja, foi revelado por Cristo e Cristo é o próprio conteúdo desse evangelho e Cristo é o conteúdo que nos faz co-herdeiros, mesmo corpo, co-participantes da mesma promessa. O versículo 6, o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Jesus Cristo. Nós somos uma mesma família, somos igualmente filhos, porque se nós somos herdeiros de Deus, é porque nós somos da mesma família, fomos tornados filhos por causa do sangue de Cristo. Somos o mesmo corpo, unidade orgânica. E quando eu lembro desse mesmo corpo, às vezes a gente parece o Chapolin Colorado, lembra? Não sei se os irmãos já viram um episódio que ele coloca um relógio e o relógio comanda a mão dele. Daí chega um rapaz e pergunta, para onde ele foi? Ele fala, para lá. Mas para onde? Para onde a sua mão está apontando ou para onde a sua cabeça está olhando? Não, para onde a cabeça está olhando. A mão desobedece, né? Por quê? Porque nós vivemos como um corpo que não tem os mesmos propósitos, como um corpo que cada um tem a sua ideia. Não, é uma unidade orgânica, uma unidade única, unidade única, tão um só que vira até redundante, né? É uma unidade que faz de nós um só corpo. Eu já te contei esse exemplo, acho que numa reunião de oração, de que às vezes nós somos que nem um corpo leproso, né? Ou hanseníase, hoje que é chamado. A lepra não é aquele negócio, né? Siga o meu dedo e o dedo vai. A lepra é uma ideia, é algo que você perde os sentidos. Então, você não sente mais onde você pisa, essas coisas. E na Índia, as pessoas costumavam ter muito essa doença e tinham cartazes falando, olha, a cura para a hanseníase é simples, é fácil de resolver, mas você tem que ir até um médico. Só que essa pessoa não sabia ler. Então ela tinha a lepra e pisava então num prego e não via que o prego estava lá, não via os cartazes e saía andando. Até que uma hora ele só sabia que o pé estava machucado, porque ele começava a sentir cheiro de podridão. E aí já não tinha mais o que fazer, só tinha que amputar. Às vezes parecemos que somos corpo leproso, porque nós não nos importamos com as pessoas que estão ao nosso redor, não nos importamos com pessoas que muitas vezes estão sofrendo nessa pandemia, seja por conta da doença ou seja pelo medo. Muitas pessoas estão sofrendo, entrando em depressão, irmãos nossos, e às vezes nós não nos importamos. E ele fala que nós somos também co-participantes da promessa. A promessa era Cristo vivo entre nós, depois morto e ressuscitado. E Cristo veio, morreu e ressuscitou. E por causa disso, nós somos participantes dessa mesma promessa. E é interessante que a gente tem o costume de olhar para a gente como nós somos os cristãos, eles são os que não conhecem ainda Jesus e nós precisamos anunciar, e é assim realmente. Mas tudo isso é maravilhoso para nós, tudo isso que aconteceu até aqui, porque nós somos os gentios. Nós não somos judeus. Se Paulo não tivesse sido preso, se Paulo não tivesse levado o evangelho aos gentios, com certeza Deus levantaria outro, mas se Deus não levantasse, hoje nós estaríamos perdidos, estaríamos como diz Atos 2, mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos transformou de maneira que nós somos uma igreja, não importa se é gentio, judeu, somos do corpo de Cristo. Mas só é possível ter essa transformação por meio da revelação. Paulo teve a revelação direto de Cristo. Nós temos a revelação também da palavra de Deus. A palavra de Deus é a revelação que chega aos nossos corações. E só através do Espírito de Deus, Cristo transformando os nossos corações, nós podemos entender que Deus não faz distinção entre raça, condição social, sobre qual era o tipo de pecado que nós praticávamos antes da nossa conversão. Mas mais do que entender que Deus não faz essa distinção, entender que isso deve fazer parte da nossa vida, que nós não podemos fazer
essa distinção, pois somos o mesmo corpo. Esse é o cristianismo, esse é o poder do evangelho, quebrando as barreiras e transformando vidas. Mas a partir do versículo 7, nós vemos algo mais que esse poderoso evangelho ao qual nós estamos presos em Cristo, ele faz, ele também nos comissiona. Paulo fala no versículo 4, eu fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Paulo entendia o seu ministério, o seu chamado para falar aos gentios como uma maravilhosa graça de poder transmitir o evangelho. Poder chegar e levar e ver vidas sendo transformadas pelo evangelho de Deus. Paulo entendia isso e ele compreendia que essa transformação acontecia ali aos gentios e que ele foi chamado para fazer isso. É um privilégio, irmãos, sermos chamados por Deus, comissionados aos nossos ministérios. Eu digo ministério de forma geral, tem a nossa comissão de levar o evangelho, mas também nós temos os nossos ministérios dentro da igreja. É um prazer, é muito bom, é uma graça de Deus nós podemos exercer o nosso ministério, mas também é uma grande responsabilidade. Paulo diz no versículo 2, eu pulei lá no começo para ler agora. Se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus confiada a mim em favor de vocês. Paulo recebeu uma missão e Deus confiou a administração dessa missão, o ministério de levar o evangelho aos gentios. E Paulo exerceu isso com extrema responsabilidade e até mesmo com extremismo, a ponto de ser preso. Ele não se importava. Ele foi para Jerusalém sabendo que ele seria preso, mas ele foi porque ele sabia que era Deus que estava o levando até lá. E Deus tinha falado, olha, eu vou colocar você para falar para os gentios e também para reis. E ele foi levado, falou para reis, chegou até mesmo a Roma para falar do evangelho. Ali naquele local. Paulo exerceu a sua tarefa com extrema responsabilidade. É uma graça poder participar e exercer os ministérios. Mas nós devemos fazer isso com responsabilidade, irmãos. Hoje eu estava, as crianças ficam assistindo 3 Palavrinhas lá, em alguns momentos, para a gente poder fazer outras coisas, E eles estavam cantando, aquela musiquinha, Deus não quer preguiçoso em sua obra, porque senão o tempo, como que é? O tempo sobra é o que a gente cantava, Deus quer a sua obra feita não só quando o tempo sobra, é isso? Os pais aqui conhecem tudo, Irmãos, Deus quer a sua obra feita não só quando o tempo sobra. Opa, peraí, deixa eu achar um tempinho, aqui. Beleza, sobrou um tempinho, agora dá. Não, Ele quer que nós demos primazia ao ministério, à obra de Deus, àquilo que Deus nos comissionou, seja dentro da igreja, seja fora, até mesmo no nosso trabalho, levar o evangelho. Deus quer que seja feito com primazia. Assim como o dízimo é dado como primazia, não o que sobra, mas tirado das primícias de Deus, também os nossos ministérios devem ser feitos com primazia, dar o nosso melhor, fazer com responsabilidade, porque Deus nos confiou essa tarefa. Deus confiou e tratou Paulo como um dispenseiro, Fala da dispensação da graça de Deus, dispenseiro ou mordomo daquilo que Deus colocou para ele. Embaixador da graça de Deus aos gentios. É graça de Deus, sim, podemos ser gratos, mas também é uma responsabilidade. Mas a gente não precisa ficar com medo, porque o versículo 7 ainda fala o seguinte, porque fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. O mesmo Deus que nos dá a graça e que nos confia ministérios, Ele também é aquele que nos capacita. É pela força do poder dele que Paulo exercia o seu ministério, e é pela força do poder de Deus que nós exercemos o nosso ministério. Não precisamos ter medo de aceitar. Ontem a gente até
estava ali no presbitério e sugere um nome, não posso, outro não posso, né? Porque muitas vezes a gente sabe que é uma responsabilidade ali estar à frente do presbitério, mas Deus capacita. É Deus que capacita para que nós possamos exercer o ministério que Ele nos deu pela sua graça e nos confiou para que possamos exercer com extrema responsabilidade. E por isso nós também não devemos nos orgulhar, porque o meu ministério é melhor do que o dele, porque é Deus quem capacita, Deus que nos dá o ministério, Deus que nos capacita. É graça de Deus podermos participar da sua obra. E também não está relacionado com o quanto eu sou, né? Porque Paulo fala, olha, eu sou o menor de todos os santos, e isso foi confiado a mim. Não é pela nossa qualidade, né? Ele fala que ele mesmo era o menor de todos os santos. O ministério, irmãos, não é status, não é motivo de orgulho, não é por nossa capacidade que nós somos chamados. É quando a gente vê lá em Deuteronômio, fala que, olha, povo de Israel, vocês não foram chamados porque vocês eram mais fortes, porque vocês eram maiores. Não, era um povo pequenininho, com um pedacinho de terra, pequeno também. Mas eles foram chamados porque Deus os amou, simplesmente. E por causa disso, nós fomos chamados por Deus para o Evangelho e também fomos comissionados para os nossos ministérios. Porque Deus nos amou, porque Ele entregou e confiou esse ministério em nossas mãos, não porque nós somos algo, mas porque Deus é tudo em nós. E aí, a partir do versículo 8, versículo 9, fala, para que esse ministério? Para manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante os tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. O objetivo é manifestar a revelação de Deus, é manifestar a glória de Deus. A igreja manifesta a multiforme sabedoria de Deus, segundo o eterno propósito estabelecido em Cristo, né? Conforme o versículo 11, segundo o eterno propósito de Deus que estabeleceu em Cristo. E é muito bom quando nós vemos isso, porque a sabedoria de Deus é multiforme, de forma que nós não podemos desvendar ou conhecer, sequer chegar perto. E essa sabedoria também é contemplada até mesmo pelos principados e potestades nas regiões celestiais, ou seja, pelo diabo e toda a sua corja. É por eles contemplada, porque eles olham, espera aí, eu pensei que tudo que Deus estava fazendo era para dar errado. Jesus veio, morreu, aí estava ganhando. Não, espera aí, ele ressuscitou. Ele ressuscitou e junto com isso ele ressuscitou o seu povo. E eu não tenho mais poder nenhum sobre este povo. Espera aí, as coisas estão andando tudo errado. Essa é a multiforme sabedoria de Deus, a qual nós não podemos entender ou compreender, apenas desfrutar e glorificar a Deus, segundo o propósito estabelecido em Cristo, segundo o eterno propósito estabelecido em Cristo. Apocalipse 13 fala que, 13:8 diz que Cristo foi morto desde a fundação do mundo. Não foi um plano B, Cristo. Cristo não foi deu errado ali, o homem pecou, vamos fazer algo. Não, foi o plano estabelecido por Deus desde a criação do mundo, desde a fundação do mundo. Foi um propósito eterno que Deus estabeleceu e mesmo assim criou um mundo e nos criou para que pudéssemos desfrutar da vida dada por Deus através de Cristo às nossas vidas. Foi um propósito eterno e Cristo veio, morreu por nós, de forma que hoje nós temos ousadia e acesso a Deus com confiança, não um povo exclusivo, mas o povo de Deus, seja gentil, seja judeu, seja aquele que venha conhecer a Deus, mesmo depois de ter vivido uma vida totalmente promíscua. Aquele que conhece a Deus faz parte, se tornou irmão
co-herdeiro, participante do mesmo corpo e co-participantes da promessa. Dessa forma nós podemos nos achegar a Cristo com ousadia. E eu quero terminar falando do versículo 13. Portanto, irmãos, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, porque isso é motivo de honra para vocês. Martin Luther King, com certeza, esteve preso ali, mas não com tristeza no seu coração. Sim, eu creio que ele passou por sofrimento, por dificuldade, mas ele lutava por uma causa. Talvez ele não tenha visto o grande fruto do trabalho dele, que ainda está em processo, né? Mas ele sabia, e ele disse na própria carta que ele escreveu, que um dia esses homens que estavam ali sendo frutos de vaia seriam considerados homens importantes na história. E assim como Martin Luther King esteve ali feliz porque ele estava cumprindo um propósito, Paulo fala para que a gente também não desanime por causa das tribulações que ele estava sofrendo, porque isso era em favor daqueles gentios. Nós não podemos desanimar porque o que Paulo fez foi em favor de nós. E hoje nós podemos estar aqui, nos achegarmos a Deus, porque um dia Deus levantou homens como Paulo e tantos outros, e o Evangelho chegou até nós. E Cristo transformou as nossas vidas, e nós não podemos nos desanimar. Vem pandemia, vem dificuldades, mas Cristo está conosco em todo o tempo. E nós devemos continuar seguindo e servindo ao nosso Senhor, sendo transformados dia a dia, de glória em glória, pelo Evangelho, e também cumprindo a grande comissão que Ele nos deu. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque pela Tua graça o Evangelho chegou até nós. Porque o Evangelho chegou até os gentios, e Paulo não fala que com tristeza, pelo contrário, ele fala que estava preso não por Nero, não por Roma, mas ele estava preso por causa de Cristo, e nós estamos presos também a este Evangelho da graça que nos transformou, de maneira que nós podemos olhar a cada irmão aqui, não como superior ou inferior, mas como membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa, co-herdeiros em Cristo. Nós te louvamos por isso, ó Pai. Nós te louvamos também porque o Senhor nos comissionou, o Senhor nos deu ministérios para exercer aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Que a cada dia o Senhor nos ajude a exercer com mais responsabilidade, nos capacitando pela força do Teu poder, para que possamos cumprir e fazer parte da grande obra que o Senhor está fazendo no mundo. É isso que nós te pedimos, gratos, confiantes que o Senhor irá continuar a nos capacitar. Em nome do Senhor Jesus, amém.